eu não sei, vocês já tiveram na sua casa aquelas caixinhas chamada caixinha de promessa, que tem um versículo bíblico? Quem tem? Você já teve? Teve, Isabel? Você já teve? Teve? Os irmãos certamente já se lembram de terem, em algum momento, tirado um versículo assim que fez um sentido na sua vida. Você diz, puxa, essa palavra de Deus para mim. Pois, há uns 3 dias atrás, eu tenho lá sobre a minha mesa lá uma caixinha dessa. De vez em quando eu tiro uma promessazinha daquela ali, né? E dou uma lida. E há 3 dias atrás eu tirei uma promessa dessa. Aí tinha lá uma palavra que ficou no meu coração, na minha mente, batendo ali. Eu peguei uma folha de papel e comecei a escrever o que aquela palavra é, um versículo. Aí eu fiquei pensando, é isso que eu tenho falado com a igreja. Pegue a palavra e medite sobre a palavra. Reflita sobre a palavra. E você vai ver que tem, às vezes, num único versículo, tem tantas coisas que você pode descobrir enquanto medita. Pergunte ao texto o que Deus quer falar comigo a partir dessa palavra. O que Ele quer me instruir, o que Ele quer me orientar. E às vezes tem coisas que Ele vai dizer aqui, você precisa mudar, aqui você precisa aumentar, receber, aqui você precisa abandonar, você precisa deixar. E a gente vai percebendo essas coisas. Então, esse versículo que eu vou compartilhar com vocês, no primeiro momento vocês vão pensar assim, puxa, isso aqui não tem lá grandes coisas como um versículo isolado. Mas depois que eu compartilhar a minha meditação sobre o versículo, acho que talvez vocês vão se dar conta de como que esse versículo é importante. Ele está dentro de um contexto geral, que é o diálogo do Jó com aqueles que foram lá tentar consolá-lo e acabaram por tentar julgá-lo pelo sofrimento que ele estava passando. Então, está no capítulo 6 de Jó e no verso 24. Vamos ver aí, por favor, coloque lá para nós. Quem está lá em cima? Hein? Ensina-me e eu me calarei, e fazei-me entender onde eu errei. Meu texto diz, onde eu errei, em que eu errei. É só esse versículo aí. Ensina-me e eu me calarei, e faz-me entender onde foi que eu errei. Faz sentido? Se você está sofrendo é porque alguma coisa você fez de errado. Porque Deus não é justo? Deus não é bom? Se você está sofrendo, então alguma coisa está errada aí. Aí o Jó diz assim, mas vocês podem me ensinar, eu vou ficar calado. Mas me façam entender onde foi que eu errei, me digam em que está baseado o julgamento de vocês. Olha o que eu disse. Primeira coisa, o que Jó pede às pessoas a respeito da conversa. O que ele pede? A primeira coisa que ele pede, ensina-me, ou ensinai-me. Se a gente prestasse atenção, quantas vezes a gente tem a humildade de pedir ao outro que nos ensine onde é que nós estamos errando. Agora, para que eu faça essa pergunta, eu preciso ter 3 coisas. Aprendizado desejado. Eu desejo aprender. Quando eu peço para você me ensinar, é porque eu desejo aprender. Então eu fiquei pensando, poxa vida, será que nós queremos aprender? Ou só queremos afirmar aquilo que a gente já sabe? O fato é que muitas vezes nós não queremos ouvir, nem queremos aprender. Nós queremos discutir o nosso ponto de vista ou impor o nosso ponto de vista. Às vezes o problema acontece não é porque a gente seja ruim ou a gente seja mal, não é nada disso. É porque a gente não tem a disposição de ouvir o que o outro tem a dizer. E a gente já tem uma verdade pronta e acabada. E é muito comum num diálogo assim, eu já sei o que você vai dizer. Já aconteceu isso? Eu já sei o que você vai dizer. Não sabe, pois ainda não disse, mas eu já sei. Ou seja, a pessoa pressupõe que já sabe o que está na sua cabeça. O que você vai dizer, de que maneira você vai se comportar. E muitas vezes a pessoa não tem a paciência de esperar o outro terminar o seu argumento para que você possa formar um juízo.
você já tem um pré-conceito sobre o outro. O que é um pré-conceito? É um conceito prévio, você já sabe o que ele vai dizer, você já supõe. Então, é muito importante para a gente ser feliz, a gente ter um espírito ensinável. É o desejo de aprender, é o desejo de conhecer, é o desejo de saber, é o desejo de se autoconhecer e conhecer o pensamento do outro, para que a gente possa formar um juízo equilibrado, um juízo justo, ouvindo o que as pessoas têm a dizer. Então, ensinai-me, ou seja, eu tenho um desejo de aprender, eu quero ser uma pessoa ensinável, eu quero ser uma pessoa disposta a aprender, eu quero ouvir pacientemente aqueles que estão ao meu redor, porque eu preciso aprender de uma maneira especial com cada pessoa que está ao meu redor. Por isso que eu posso prosperar no meu conhecimento, no meu entendimento, quando eu sou uma pessoa disposta a aprender. Por isso eu peço, ensinai-me. Por quê? Porque eu quero entender onde é que eu estou fora do caminho, onde é que eu estou errando. E você que tem uma possibilidade de compartilhar comigo, pode ser que você tenha algo especial a me revelar a respeito de mim mesmo. A maioria das vezes a gente não quer saber o que o outro pensa da gente. A gente quer saber o que a gente pensa da gente. E quer que o outro pense da gente o mesmo que a gente pensa da gente. Ao invés da gente ter a humildade de pensar assim, pode ser que o outro pense a meu respeito, algo que eu ainda não pensei, algo que eu ainda não sei, e algo até que sobre o que eu estou iludido. Porque muitas vezes a gente está iludido sobre a gente, até que alguém nos esclareça sobre coisas que a gente não sabe a respeito da gente mesmo. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Não é assim? Então, ensina-me. E olha só, eu tenho desejo, então. O aprendizado também, ele deve ser algo selecionado, porque você vê milhões de redes sociais, você vê todo dia sua cabeça é vasculhada de ponta a ponta com coisas que as pessoas estão comunicando para você, informando. Se você não tiver a capacidade de selecionar, você vai ser um repositório de uma imensidão de situações e depois você não vai ter habilidade de organizar esse conhecimento, esse entendimento. E você vai ficar com a sua cabeça confusa, porque você não tem um propósito no aprendizado. O que eu quero aprender? Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então existe uma verdade que a gente deve conhecer, que é importante conhecer, aquela verdade procedente de Deus, que vai nos levar a uma experiência de libertação, uma percepção de quem nós somos, né? Como é o mundo ao nosso redor, o que Deus espera de nós, como é que nós fazemos para cumprir o propósito de Deus, né? Então, o aprendizado, ele tem que ser selecionado, você tem que saber separar o joio do trigo. Então, o que é joio? Você deixa no monte de joio. O que é trigo? Deixa no monte de trigo. Aí você pega o trigo, com ele você se alimenta. O joio, você deixa lá para o juízo final, o Senhor queimar como refúgio. Então nós temos que ter a sensibilidade para selecionar aquilo que vale a pena ocupar nossa mente e o nosso coração. Senão você fica cheio de entulho dentro da sua cabeça e daqui a pouco você não sabe nem mais em que você acredita, nem mais o que é o que. Então é importante a gente ter não somente o desejo de aprender, mas a capacidade de selecionar o que a gente deve aprender. E aqui tem uma referência interessante. Jesus diz assim, buscai primeiro o reino, autoridade, soberania, né? Liderança. Buscai primeiro a autoridade divina e a sua justiça. O que é justiça? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Não é fazer a coisa certa do ponto de vista de A ou de B, da narrativa A ou da narrativa B, é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Aí você precisa ter uma intimidade com a palavra. Você precisa ter uma intimidade com o texto bíblico. E precisa ter uma intimidade com o Espírito
Santo. Porque a Bíblia não diz que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade? O que é que nós entendemos que seja verdade? A palavra. Então o Espírito Santo usa essa palavra para nos clarear a mente e nos clarear o coração. Por isso que a palavra vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a mente precisa ser renovada. Por que ela precisa ser renovada? Para que ela possa adaptar-se ao propósito de Deus, ao reino de Deus e à justiça de Deus, fazer a coisa certa. Então, para isso, a mente precisa ser trabalhada através do ensino. O ensino que nós temos aqui, o ensino que o Espírito Santo nos faz através da palavra, o ensino que vai nos habilitar a entender os propósitos do reino, a justiça do reino. Porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, se nós temos a possibilidade de acrescentar todas as demais coisas, a partir dessa referência, então nós estamos dentro do propósito de Deus. Agora, nós queremos todas as demais coisas e o reino de Deus fica de fora. E a justiça de Deus fica de fora. E aí nós fazemos uma escolha carnal. E aí nós vamos construir nossa vida, ou nossas demais coisas, na carnalidade da nossa vida. E não percebemos que para a gente ser feliz de acordo com a palavra de Deus, a gente tem que ter como referência o Senhor, a soberania do Senhor, a autoridade do Senhor. E fazer a coisa de acordo com o ensino do Senhor. E a palavra do Senhor é a nossa base. Daí a razão porque a gente tem que amar a palavra, ter interesse pelo estudo da palavra, ter intimidade com a palavra e ter intimidade com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a letra é morta, mas o Espírito é que vivifica. Então essa palavra pode ser como uma palavra escrita numa página, mas se o Espírito pegar essa palavra e colocar isso na sua mente, e você perceber que isso é palavra de Deus para você, que isso é promessa de Deus, que isso é exortação, que isso é aconselhamento, que isso é conforto, que isso é consolação, então você vê que nessa palavra tem um mundo de oportunidades que Deus vai usar para aplicar isso na sua vida. Então ensina-me, eu quero aprender, tem que selecionar o aprendizado. Procure saber qual é a fonte do seu aprendizado. Onde é que está a origem daquilo que você está aprendendo, está consumindo, para que você possa ter a certeza de que sua mente está sendo alimentada pela bênção, pelo cuidado, pela direção, pela sabedoria que vem do alto, que é cheio de bons frutos, procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então existe essa sabedoria especial, que deve ser prioritariamente a nossa escolha e a nossa seleção. Ensinai-me, e eu quero aprender, mas eu quero também selecionar aquele aprendizado que eu quero desenvolver. Aí depois diz, olha, o aprendizado do discípulo. Eu não quero simplesmente aprender de qualquer maneira, eu quero saber a fonte, eu quero ser um discípulo, que significa uma pessoa disciplinada na assimilação do conteúdo. Jesus nos chama para sermos seus discípulos. Ele nos mandou fazer discípulos. Então, discípulo é mais do que uma pessoa que aprende eventualmente ou pontualmente, mas uma pessoa que tem um programa de aprendizado regular e sistemático. Jesus disse assim, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Né? Aí ele diz assim, eu vos... Então tem uma promessa de alívio para quem vem a ele. Aí depois ele assim, tomai sobre vós o meu... O quê? Meu jugo. O que é o jugo? O jugo, na verdade, significa a grade curricular do mestre. O mestre tem uma grade curricular. Significa que é o conjunto do ensino. Ele tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a identidade comigo, com o meu ensino. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de... Então significa que Jesus, ele tem uma grade curricular,
E ele está dizendo, aprenda comigo que eu sou manso e humilde de... Então ele vai ser um bom professor, humilde, bom, que vai dar a você um conteúdo que vai ampliar a sua sabedoria, que vai mostrar em que você está errando, em que você está acertando. Significa que o propósito do aprendizado é a melhorar a sua vida, é melhorar o seu desempenho, é melhorar os seus relacionamentos, é melhorar a sua qualidade de vida, em todos os sentidos. Aprendizado, então. Outra coisa, reconhecimento do mestre e do conteúdo. Então você tem que ter o reconhecimento, você ensinar-me, mas quem é que está me ensinando? Qual é o meu mestre? E qual é o conteúdo? A grade curricular, o conteúdo. Então, a palavra é muito importante. Por isso que eu insisto com vocês, não deixe de frequentar a escola dominical, não deixe de participar dos grupos pequenos, não deixe de participar dos cultos de oração, não deixe de participar dos cultos da igreja, porque você aprende através das músicas, você aprende através dos cantos, você aprende através dos testemunhos, você aprende através da palavra, porque a igreja deve ser preocupada em fazer da palavra o centro da sua reflexão, da sua meditação. Mas o grande desafio do cristão não é que ele ouça essa palavra através de terceiros, mas que ele mesmo comece a ter intimidade com a palavra e comece a assimilar a palavra. Então faça da palavra algo que você vai utilizar todos os dias, de uma forma ou de outra. Faz sentido para vocês? Então, aprendizado desejado, aprendizado selecionado, aprendizado como um discípulo e o aprendizado que reconhece o mestre e o conteúdo. Então, se a gente juntar isso tudo aqui, quando você pensa assim, eu quero aprender, me ensina, mas eu também vou ser exigente. Eu quero saber de quem eu estou aprendendo, eu quero saber qual é o conteúdo, eu quero saber qual é a aplicação disso na minha vida e como isso vai contribuir para eu ser uma pessoa melhor, em que eu errei, onde é que eu estou desviado, onde é que eu estou pisando em falso, onde é que eu estou resvalando, para eu ser uma pessoa mais instruída, não é verdade? Aí vem o segundo ponto da meditação, isso eu estava meditando, né? Estava pensando, né? Aí fui escrevendo aqui, aí diz assim, eu me calarei, me ensine que eu vou ser o quê? Humilde. Todo aprendizado vem pela humildade, e você reconhecer o seu mestre, reconhecer o conteúdo e ter a humildade de se expor ao ensino. Você precisa ter essa humildade, porque quem acha que já sabe tudo é o mais ignorante entre todos, porque ele já está tão raso que já encheu. Então não tem condições dele contribuir com grande coisa. Ele só vai contribuir com autoritarismo, forçando as coisas. Mas se você tem a humildade, você diz, poxa, sempre cabe mais algum conteúdo, sempre cabe mais algum desafio, mais alguma inspiração, mais alguma instrução, sempre cabe alguma coisa a mais, porque a mente da gente, ela acompanha a mente do Senhor, ela tem uma capacidade infinita de assimilar conhecimento, e isso na vida vai nos ajudar muito. Então, aqui eu me calarei. Então, eu respeito o conteúdo divino. Eu me calo. Se o meu mestre, se é aquele com quem eu estou aprendendo, se é aquele com quem eu estou dialogando, traz alguma coisa espiritual baseado na palavra, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me calar e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, não é pelo discutir, é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós temos que ter aqueles que são habilitados a falar a palavra de Deus, e nós temos que ter nossos ouvidos humildes para ouvir a palavra de Deus. Uma vez que você ouve a palavra, você amplia a sua visão, você também vai ter sabedoria para ensinar a outras pessoas. E as outras pessoas vão ouvir da sua voz o que você no passado ouviu da voz de alguém. Então, o que de mim aprendeste, ensina também a outras pessoas para que sejam sábios. Então, a Bíblia é essa cadeia de propagação do conteúdo.
Então eu estava meditando, eu me calaria, a gente tem que ficar humilde para ter a capacidade de assimilar coisas que vêm do Senhor. Aí, por que é importante a fonte? Porque se você for assimilar tudo que vem de todo mundo, de todo jeito, daqui a pouco você é uma coxa de retalhos. E você tem que ser um crente, um cristão, identificado com o reino de Deus e a sua justiça, com aquilo que procede do Senhor, que vai estabelecer o seu rumo na vida, né? Faz sentido? Aí, ó, a segunda coisa, submissão ao que ensina. Então a gente não tem que ser só humilde, mas tem que ter uma certa submissão àquele que ensina. Eu estar sentado com alguém, a pessoa está falando alguma coisa importante, está dizendo, ó, Deus falou assim, tem um testemunho, uma coisa, eu tenho que ter a humildade de ouvir. Porque Deus pode estar falando através daquela pessoa de uma maneira muito especial. Nós temos visto aqui no nosso coral, às vezes crianças, pouco mais, 8 anos, 10 anos, 11 anos, estão contribuindo de uma maneira extraordinária. Então eu fico sentado ali ouvindo, e eu fico dando graças a Deus, porque aquela palavra está entrando no meu coração, está me inspirando, está me movendo, está ampliando a minha fé. Então eu tenho que ter humildade, eu não vou chegar assim, ó, puxa, eu já tenho 50 anos, aquela criança ali, não tem nada para me ensinar. Tem. Sabe por que tem? Porque o Espírito sopra onde quer. Então o Espírito tem autonomia. Então é importante a gente ter a humildade e ter essa visão. Aí eu notei aqui, ó, disponibilidade para que Deus abra as nossas expectativas e perspectivas. Se a gente acha que a gente está pronto e acabado, que não tem mais nada que aprender, a gente realmente está muito aquém das possibilidades de Deus, porque Deus é infinito, é eterno. Ninguém sabe tudo, nós somos rasos, o que nós aprendemos é pouca coisa, mas Deus quer sempre nos aperfeiçoar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoáveis e vamos nos aperfeiçoando. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando e brilhando, até ser o quê? Dia perfeito. Então significa que é um processo de desenvolvimento, é um processo de ampliação. Então nós temos que ter essa ideia, ensina-me, eu vou ficar calado. Por quê? Porque eu não quero discutir, eu quero aprender. Eu quero humildemente ouvir. Se vem de Deus, eu tenho que ter uma coisa muito boa, porque aí vem a terceira coisa, fazer-me entender. Então agora eu quero não somente ouvir, mas eu quero entender. Eu quero ter discernimento, eu quero ter conhecimento que possa melhorar a minha vida em frente à face do Senhor. É isso que eu quero. Então, o meu aprendizado não é outra coisa a não ser uma preparação para eu discernir as coisas, para eu entender e compreender, ter um conhecimento que me dê inteligência operacional, para eu saber tomar decisões, para eu formatar um juízo de valores, para eu me organizar a fim de fazer as escolhas certas. Então eu tenho que aprender, ser humilde, aprender. Aí olha só que coisa que eu disse assim, ó, tem que elevar meu nível de entendimento, porque Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, o que eu fiz? Superei a condição de menino, aí me tornei homem, me tornei maduro. Então nós todos temos que buscar a estatura do varão perfeito. Então significa que todos nós podemos melhorar o nosso nível de percepção, de compreensão, de entendimento, de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de inteligência, né, técnica, acadêmica. Nós temos que melhorar. E então eu só posso fazer isso se eu tiver humildade para ouvir aqueles que têm como contribuir para mim. E eu tenho que ter bom senso e capacidade de discernimento para entender se essa mensagem vem do Senhor ou se não vem, se ela procede de Deus ou não, porque então eu vou me entregar a esta verdade.
porque eu reconheço o mestre, reconheço a origem, reconheço a palavra como identificada com o reino e a sua justiça, que é fazer a coisa certa. E finalmente, olha que coisa interessante, ó, a discernimento e a sabedoria, né? Até agora aqui, finalmente, eu quero saber em que eu errei. Eu quero saber de que maneira esse aprendizado vai melhorar a minha vida ética, a minha vida relacional, a minha vida comunitária, a minha vida profissional. Eu quero saber como que eu posso ser uma pessoa melhor a partir do que eu aprendi, a partir de com quem eu aprendi, a partir de que conteúdo eu aprendi, a partir de que maneira eu trouxe para dentro de mim a oportunidade de um Deus que me ensina através da sua palavra, através do seu espírito, através da comunidade que compartilha uns com os outros. Não é legal isso? Agora é um versículo. E eu fiquei lá em casa pensando esse versículo, pensando, ó, a pretensão de cada um de nós é ajustar a nossa vida ao propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é uma transformação, mas com um propósito. Eu não quero ter um conhecimento, eu quero ter um conhecimento que me mostre onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso desenvolver, onde é que eu posso ser uma pessoa melhor, onde é que eu posso contribuir para o avanço do reino de Deus, como eu posso fazer da minha vida uma vida que abençoe a vida dos meus irmãos, e assim sucessivamente. Faz sentido, gente? Então, não é legal a meditação? Então, você pega um versículo e fica fazendo isso. Fica perguntando, fica olhando, fica olhando. Então, aqui são 4 coisas. Ensina-me, eu vou ouvir com atenção, eu quero ter entendimento para não errar. 4 coisas, um sermão aí, ó. 4 coisas. Ensina-me, eu quero saber quem é que está me ensinando. Eu vou ser humilde para aprender. Eu quero aprender para eu ter discernimento e entendimento, para ser uma pessoa melhor, para superar minhas falhas, meus erros, minhas faltas. Faz sentido? Faz sentido? Faz, né? Faz sentido? Que bom, né? Faz sentido, Tarcísio? Faz? Muito bem. Faz sentido? Faz, dona Lili? Faz sentido?